Alô, alô! Estamos aí novamente, eu e Giovanna Pagano aqui pra gente fazer um tier list, a gente vai ranquear aqui. Ranquear não, né? Vamos colocar aqui nas categorias e tal os filmes da fase 4 e da fase 5 da Marvel. Thunderbolts está aí, galera acreditando que a Marvel está de volta e tal. A gente não vai entrar nesse mérito não. Fizemos o veredito aí de Thunderbolts, mas a gente vai discutir aqui, comparando Thunderbolts com todos esses outros aí da fase 4 e 5, que é a fase da crise. A gente vai tentar entender aqui quais são os filmes que prestam e quais são os filmes que, assim, tipo, vão ficar pra história do lixo da história. A fase das trevas é o nome. A Era das Trevas. A real é que eu e o Marcelo Hessa faz tempo que a gente não discutia aqui, então a gente tava com saudade de ter um embate, mas eu ainda acho que hoje a gente vai ter opiniões mais parecidas do que, por exemplo, um Missão Impossível, que a gente vai encomendar também, tá? Ih, Missão Impossível vai dar briga. Mas vamos colocar aí a telinha, só pra lembrar, porque tem até uns títulos meio esquecíveis, Eu preciso lembrar também quais são. Vamos ver quais são. Olha só que legal ali, ó. A gente tá embaixo ali com os filmes, não estão na ordem cronológica, obviamente, porque o primeiro ali é Deadpool e Wolverine. Sim. Aí tem os Eternos. Olha só os Eternos. Quem lembra dos Eternos? Eu. Eu tinha certeza que a gente ia brigar nesse. Guardiões da Galáxia 3. Temos aí Capitão América 4. As Marvels. O próximo ali, qual que é aquele? Quanto mania. Nossa, quanto mania. Ruim. Ruim. Tem um Falcão e Soldado Invernal aí perdido, que é só filmes, perdido. Não, tá? pode Mas tirar. a gente deixa aí. O Falcão e Soldado Invernal pode tirar, que é eu sério. devo ter colocado sem querer. Doutor Estranho, Doutor Multiverso da Estranho, Loucura. Multiverso da Loucura. Thunderbolt, Shang-Chi. Shang-Chi. Aí temos o Homem-Aranha Sem Volta Pra Pra Casa. Casa. Viúva Negra. Thor, Amor e Trovão. E Wakanda Forever. Vamos de First Things First, começando com Viúva Primeiras Negra? coisas de cada vez. Vamos, porque o Viúva Negra foi o filme que deu início aí ao... A fase 4. A fase 4. Muito, muito curioso, né? Porque ela tinha morrido no Ultimato. O Vingadores 4 foi o filme que encerrou a fase 3. E a fase 4 começou com um filme que não necessariamente era um filme cronológico, né? Porque ela morreu. Então é um filme meio de flashback, né? Um filme fora da ordem ali. Para você ver como realmente as coisas na fase 4 começaram ali já meio... fora de compasso. Então, vamos começar com Viúva Negra. Eu acho que Viúva Negra, ele não saiu num momento bom, entendeu? A gente tinha acabado de sair de um dos maiores acontecimentos, se não o maior acontecimento da Marvel, e talvez da história dos filmes super-heróis, e a gente foi pra um filme solo da Viúva Negra completamente fora dessa linha do tempo, não conseguiu acompanhar aí a grandiosidade que tava rolando antecipadamente. E foi um filme meio de streaming também, lembra? Porque teve toda a questão da pandemia. Teve toda a discussão e aí, inclusive... Como chama ela, velho? Nossa, eu tô ficando assim... Scarlett Johansson? Scarlett Johansson, ela ameaçou processar a Marvel e tal. Teve tudo isso também. Teve toda essa treta por causa dos direitos e tal. Esse miolo aí, tipo, desses primeiros anos, desses primeiros meses aí da fase 4, realmente foram muito críticos, né? Porque você tinha realmente uma ressaca dos filmes de super-herói, aquela primeira ressaca depois de Ultimato, a questão do streaming, se vai lançar no streaming ou não, então, tipo, muita gente querendo ser pago por isso e tal, então rolou de tudo, velho, rolou de tudo, e é um filme crítico, né, porque também tem aquele momento lá que todo mundo trabalha com efeitos visuais, começa já a sofrer um burnout ali, né, de ter que entregar muita coisa e tal. Muita gente reclamando dos efeitos dos filmes da Marvel, sendo que as companhias de efeitos visuais falam, olha só, tipo, na verdade, as condições de trabalho não são as ideais, não sei o quê. Então, tipo, é uma grande tempestade perfeita de um monte de merda aí, entendeu? E a expectativa tava muito alta. Pra mim, esse filme não me ofende, esse filme não é maravilhoso também, não é um grande filme memorável, mas ele não é horrível. Se eu trabalhasse aqui no Omelete, eu acho que eu daria 3 ovos pra um Eu acho que Negra. esse filme é 3 ovos. Eu acho que Sim. a Kate Shortland, que é a diretora assim, que cai de paraquedas para dirigir filme de ação, com coreografia de ação, cara, ela mandou muito bem, assim. Eu acho que tem algumas coisas da Marvel que ao longo dos anos meio que se resolvem bem. Então, tipo, coreografia de luta e tal. Cara, isso começou a se resolver bem. Eu acho que no caso de Viúva Negra, as lutas com a treinadora, inclusive como se filma a luta, assim, coreografia de câmera e tal, eu acho que é um filme digno, assim, um filme que se assiste de boa. E o final com aquela coisa de todo mundo despencando lá de paraquedas, aquela coisa do porta-aviões e tal, tipo, cara, eu acho massa, assim, não me ofende. Então eu acho que é um filme desses Sólido aí, 3. um filme 3 ovos. Sólido 3. Então Sólido 3. já temos nosso veredito e estamos em concordância. Eu gostaria de passar agora para um que eu acho que talvez a gente discorde, eu também queria entender com o público, porque eu acredito que ele seja um pouco mais polêmico. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Gosto, que é um filme do adoro também. Que é um filme do Sam Raimi. Que não. Assim, ele pegou um trabalho super ingrato, que o Scott Derrickson saiu e tal, e aí aquela coisa da briga, não sei o quê. Muito insatisfeito com a Marvel. E o Sam Raimi meio que entra assim para fazer um trabalho de encomenda. Só que ele traz toda a bagagem dele, a habilidade, as ferramentas dele e tal, para filmar direito, que é um negócio que os filmes da Marvel são muito mal filmados, entendeu?
E aí, assim, as cores são melhores que tudo, a iluminação de cena é melhor que tudo. Super saturado esse filme. Exato, de e cor. ele meio que devolve uma certa característica e até, tipo, do jeito de filmar, o jeito de montar e tal, fusão e tal. Você devolve algumas características muito legais, assim, de filme de quadrinhos mesmo, assim. Então eu gosto de Multiverso da Loucura, embora seja aquela coisa, você tem que acomodar um monte de coisa de mitologia e tal, que acha puta saco, entendeu? Na fase 4, o Marvel já deveria ter meio que largado mão disso, assim. Entendeu? Mas é isso, eu acho que o Sam Raimi, ele largou mão disso. Tanto é que, por exemplo, pra quem é muito preciosista com história, odiou esse filme, com a cronologia no geral. Principalmente porque reverte muito do que foi construído em WandaVision e também traz uma questão que são os Illuminati, esses grandes personagens, e aí a inserção do John Krasinski. Cara, o Sam Raimi, ele tratou isso como uma piada, como uma coisa líquida e como uma coisa que deveria ser tratada, porque não era o momento de inserir de forma séria esses personagens, por exemplo, os Illuminati. Me incomoda um pouco a questão da Wanda, porque a construção de personagem dela acabou sendo jogada fora nesse filme, e eu também acho que se ela morreu de verdade, o que aparentemente ela morreu, porque não tem nem menção dela retornar nesses próximos filmes, não me agrada muito realmente, porque WandaVision é o meu conteúdo, um dos meus conteúdos favoritos dessa fase, mas eu também vejo o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura como um filme que ele existe lá só pra existir, ele é um conteúdo desvinculado de tudo, e pra mim funciona demais, eu adoro Sam Raimi, eu gosto da história, eu me diverti, mais ainda, acho que esse filme tem uma das cenas preferidas minhas dentro do MCU, que é a batalha musical, que ele tem lá no final, eu acho maravilhosa essa cena. Então, eu gosto muito de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu dou graças a Deus que eu não trabalhava aqui, porque eu ia super elogiar e tava todo mundo odiando. Eu fiquei muito surpresa que todo mundo odiou, mas acredito mesmo que era por conta de um preciosismo da mitologia. Eu acho que não é só preciosismo, assim. As pessoas são aferradas à mitologia, porque você passa anos consumindo esses filmes e tal, então você meio que, tipo, acha que esse seu compromisso e tudo que você empenhou, sua energia, seu tempo, seu dinheiro e tal, isso tem que ser respeitado. Então você pega um filme que, obviamente, tem uma pegada de humor, e é importante que você olhe o universo e a continuidade com certo senso de humor na hora de você dar continuidade às coisas e tal. Tipo, as pessoas se sentiram traídas em relação a isso. Eu até entendo o sentimento, mas assim, não é o meu sentimento. Não, eu gosto quando você encara as coisas com leveza e assim, tipo, como as coisas devem ser tratadas, assim, sabe? São personagens aí, tipo, morreu, no dia seguinte tá vivo de novo, tá tudo bem. Não, mas eu passo pano pro público que não gostou, justamente porque eu acho que a Marvel vendeu de uma forma meio ruim esse filme, entendeu? Ele foi vendido como um filme que ia fazer um grande impacto aí no multiverso e, na verdade, ele não entregou nada cronologicamente falando pra ter alguma lógica que se vinculasse com qualquer outra coisa. Então eu super passo pano para o preciosismo, eu não falei de uma forma que eu não gosto disso. Então eu super entendo quem não gostou desse filme, mas eu particularmente funcionou, entendeu? Assim, o que eu espero hoje em dia... eu boto 4 ovos aí então no Multiverso da Loucura. Pois é, o que eu espero desses filmes hoje em dia não é uma coisa assim, nossa, continuidade super bem amarrada, tipo, uma puta mensagem, não sei o que, não. Eu espero que sejam filmes bem feitos, assim, sabe? Um artesanato de filme de ação, entendeu? É que naquela época eu acho que a gente ainda tava meio apegado à cronologia e o filme se vendeu dessa forma, a expectativa foi criada de uma forma e o filme entregou uma coisa completamente diferente. Eu acho que entendo as pessoas terem ficado, frustradas. Esperam um respeito à continuidade, à mitologia, e esperam também um fanservice bem feito. Nesse caso, não é tanto fanservice. É mais um lance de, velho, tipo, esses filmes estão aqui, a gente tem que fazer o básico bem feito, entendeu? Eu acho que no caso do Sam Raimi, ele sempre fez o básico bem feito. Já vou puxar outro aqui, já no caso de Capitão América 4, cara, tipo, é o pior do pior, assim, porque você não faz o básico, você não consegue atender o desejo das pessoas por uma coisa de mitologia e tal. O Sam Wilson é um personagem meio que colocado ali pra assumir esse manto super pesado, assim, que é o escudo do Capitão América. E, cara, sempre fica aquém de muita coisa, assim. E, puta, é um filme de comitê, parece que o tempo todo que você tá assistindo, fala, puta, isso aqui foi o produtor que decidiu. Isso aqui os caras queriam de um jeito, saiu de outro. Saiu do jeito mais, tipo, cinza possível, assim. Ou seja, o filme não gosta de nada. Eu daria um ovo pra ele. Ele não tem personalidade, esse filme. Não, tipo, pra mim um ovo nessa escala nossa aí. Eu não sei se eu daria um ovo, porque eu não acho o Capitão América ruim. Eu não me senti ofendida enquanto eu vi o filme. Eu só achei ele um filme... nada. Ele não consegue nem ser político. É um filme que meio que se propõe a ser político, nem isso que ele consegue fazer. Ele é um filme que ele é meio nada. Ele não entrega absolutamente nada, mas ele não me ofende também. Eu acho que, assim... durante o veredito, se não me engano, eu dei 3 ovos. E eu acho que ele envelheceu mal, com Thunderbolts principalmente. Caralho, faz 2 meses e já envelheceu mal? Então, mas você consegue entender? Porque passou 2 meses e ninguém mais fala de Capitão América. Ninguém mais nem lembra que não, porque é um filme completamente nada.
Então, eu acho que enquanto eu vi esse filme, eu não o odiei. Eu ainda não colocaria ele num ovo. Eu não me incomodo da gente colocá-lo. Eu colocaria Você como não se dois. incomoda, então bota um ovo aí. É, Coloca pode um ovo aí no Capitão colocar. América. Eu não Vai ter um tenho. monte- Eu não vai ter um não monte de tenho um ovo, dois ganas de ovos aí, viu? defender este filme, entendeu? Eu não tenho vontade de defender esse filme. Então, por mim, tudo bem ficar Escolhe no um ovo. que você quer defender, então. Escolhe um agora aí Eternos. pra você defender. Eu amo Eternos. Eu colocaria de 4 a 5 ovos tranquilamente pra Poxa Eternos. vida. Uma das melhores trilhas sonoras que a gente tem dentro da Marvel, Ramin Djawadi, eu te amo, gosto da história, gosto dos personagens, gosto da fotografia. Entendo aí a galera que não curte muito, meio lerdo. Cara, era Chloe Zhao dirigindo, a gente já sabia que vinha algo diferente. Eu acho que esse filme foi completamente colocado lançado numa época que não favoreceu também, que era a época de retorno aos cinemas, as pessoas não queriam assistir esse filme no cinema. Esse filme não é um filme de streaming, longe disso, e eu ainda acho que hoje em dia ele tá começando a ser injustiçado. Injustiçado não, ele tá começando a ter sua justiça. Ele foi injustiçado e as Eu não pessoas vejo estão ninguém começando... falando desse filme. As pessoas falam e falam bem, tá? Elas defendem Eternos, inclusive. Eu conto com vocês, Tropa de Eternos, eu sei que vocês existem Tropa de Eternos. pra defender Eternos, porque a maioria das pessoas hoje vê esse filme com carinho. A única coisa que eu não gosto muito de Eternos são os bichos lá alienígenas, que eu acho meio tosqueira. Mas eu gosto de toda a questão envolvendo o Robb Stark, eu gosto dos personagens, eu gosto da inserção deles, eu amo a cena do Barry Keoghan descendo as escadas. Pra mim, Eternos é um filme de 4 a 5, fiquei chateadíssima. Cara, você quando gosta descobri que não é mesmo, bom. porque eu não lembro de Gosto. nada disso do que você tá lembrando desse Pra filme. você foi um filme esquecível. Mas você viu no cinema ou você viu no streaming? Não, eu vi no cinema, porque, tipo, nessa época os filmes continuavam saía no cinema junto com o streaming e tal. Eu acho que é um filme que ele tenta articular algum discurso ali sobre a mitologia dos super-heróis, do mesmo jeito que o Zack Snyder tentou fazer com a Liga da Justiça, os filmes dele da DC e tal. Tem ali um ensaio de comentário sobre o que significa ser super-herói e tal. Acho importante a Marvel meio que entrar nesse terreno, em vez de você fazer só o filme que leva pro próximo filme, assim. Reconheço o esforço. Mas não acho que é um filme muito bem articulado em relação a isso, assim. Eu acho que também é um filme que não diz muito a que veio, assim. Beleza, eu acho que tem um cuidado de fotografia e tal, mas, puta, eu acho tudo muito, sei lá, sem substância, na moral, assim. Tipo, então eu daria 3 ovos aí com boa vontade. Eu acho que o grande problema de Eternos também é que ele foi colocado sob uma premissa de introduzir os Celestiais. Os Eternos são personagens que... Os Eles têm Celestiais já tinham sido introduzidos no Guardiões da Galáxia Não, 2 vezes, assim, de um mas jeito... de uma forma mais como uma ameaça que estava chegando. Só que foi mais uma coisa que a Marvel se prejudicou nessas produções, que era o vem aí, nunca veio. O que o Kit Harington entra nisso, entendeu? Nossa, sim, Você entendeu? O Cavaleiro Negro, como é que entra nisso? Como é que o Blade entra nisso? Porque a cena pós-créditos tem até um Harry Styles, entendeu? Então, eu acho que o grande problema de Eternos é que ele ficou numa seara do vem aí e não teve nada que desse uma substância maior pra ele, mas eu acho que ele funciona por si só como filme. O grande problema é que o que fez com que Eternos se introduzisse na fase... Eu não acho que era ele existir por si só, como o Doutor Estranho. Eu acho que era realmente com a intenção de fazer um gancho para obras futuras. Só que essas obras futuras nunca vieram. O que faz com que pareça que esse filme tenha menos substância do que ele tem. Porque não se sabe o porquê dele ter você vindo. matou aí, entendeu? Tipo, é muito jogar pro futuro e também na hora de você fazer o filme ali, parece que nada meio que tá... real, substancioso, assim, sabe? Eu colocaria tranquilamente no 4 ovos. Eu só vou dar o meu braço a torcer para 3, porque foi um filme que eu não reassisti. Se eu tivesse eu amei, tá? Mas se fosse um filme que eu gostasse de brigar mais por ele, seria um filme que eu reassistisse, que eu gosto, que eu coloco mais elementos. Foi um filme que eu não reassisti, isso não me preocupa, mas realmente eu vejo que é um filme que eu não sento numa roda de amigos e falo, vamos rever Eternos? Isso não acontece comigo, entendeu? Mas é um filme que eu daria com certeza um 4 ovos, tranquilamente. Tá, então vamos pro 3 ou pro 4? Pro 3, bota 3 aí, vai. Shang-Chi. Shang-Chi. Na mesma época. Eu daria 3 ovos também. 3 ovos pro Shang-Chi? Shang-Chi eu não gosto, eu acho mal filmado, acho que a mitologia é legal você entrar numa seara ali de você fazer um filme chinês, entre aspas, né? Porque, tipo, essa coisa do filme de artes marciais, do wuxia misturado com Kung Fu, isso é muito do mercado asiático. Mas aí a Marvel tenta entrar nisso e tal, tem algumas coreografias legais, aquela cena do andame é legal e tal. Bem legal. Mas, no geral, assim... Mano, tipo, parece comercial de carro. Aí tem, tipo, na hora que eles chegam num lugar que supostamente o Shangri-La, né? Tipo, aquela coisa mágica. Velho, tipo, é uma lagoinha, aí encosta o carro lá, os caras estão pra vender o carro, entendeu? Não tem nada mágico de verdade que me passe nesses filmes, assim, especialmente no Shang-Chi. Eu acho que falta um design de produção, poderia ter um design de produção. Falta um design de melhor, produção.
assim, o Destin Daniel Cretton, assim, puta, pode ser um cara massa e tal, mas, cara, ele não consegue imbuir esse filme de um épico, entendeu? Ele não me passa uma sensação de épico, de fantasia, do jeito que qualquer filme chinês de wuxi, assim, consegue passar. Então eu acho muito aquém de tudo, assim. Eu daria no máximo 3 ovos. Eu acho que ele tinha os elementos e ele tinha a bagagem necessária que poderia ser entregar um filme épico da Marvel. E ele é bom. Eu gosto de Shang-Chi. Eu só acho que ele cai no esquecimento. Muitas pessoas acabam virando e falando, putz, eu amei Shang-Chi, mas eu nem lembro direito o que aconteceu em Shang-Chi. Não, fala sério, tem o Tony Leung, que é o maior astro do cinema de Hong Kong, e o cara, tipo, X, ninguém lembra dele também. Eu acho que também ele foi prejudicado, essa leva foi muito prejudicada pelo timing também. Shang-Chi é um filme que a gente não viu os personagens, a gente não reviu nada dessa trama, faz quanto? 4 anos? 5 anos? Sei lá, por aí. Você entendeu? Faz 4 ou 5 anos que a gente não vê nenhum elemento de Shang-Chi presente em qualquer outra produção da Marvel. Eu acho que os anéis foram citados, mas até aí, gente, o filme caiu completamente no esquecimento e para o público também. Então, pra mim, é um 3 ovos. Eu lembro mais do Mandarim, que era aquele Mandarim do Você Homem de entendeu? Ferro, do Homem de Ferro 3, do que o Mandarim Mandarim do Tony do Leung, Shang, entendeu? Porra, aí é foda. Eu daria 3 ovos aí, no Eu máximo. vou colocar 3 ovos também, porque é um filme que eu gosto, Ó, esse tá? Mas você achei deu ele o braço a bom. torcer por Eternos, vou dar o braço a torcer pro Shang-Chi, deixa 3. 3, Eu 3 daria ovos. 2. Não. Eu quero falar mal de coisas agora. Pra Fala mim, mal aí, o escolhe um. pior filme da Marvel está aí. E ele não é Quantumania. Pra mim, Thor, Amor e Trovão é o pior filme da Marvel que eu já assisti. Foi o único filme da Marvel que eu senti vontade de sair da sala. Eu senti vontade de sair da sala. E, curiosamente, eu tenho uma história boa, que foi o primeiro press kit que eu recebi da Disney. É. E aí eu fiquei numa situação assim, eu odiei esse filme, o que eu vou fazer? Aí eu falei, paciência, recebi tem que mandar aqui, real. esses foram os kits e tá aí esse filme. Eu nem falei para as pessoas irem assistir no cinema, porque pra mim foi a primeira vez que eu me senti ofendida com um filme da Marvel. Assim, realmente, né? É o filme crítico, assim, né? Tipo, Nossa, eu acho ruim que demais. Quantumania ainda é pior. Puta, não sei. Mas Thor, Amor e Trovão, acho que ele mostra realmente que o Taika Waititi, ele faz os filmes engraçadinhos e tal, mas são os filmes que eles não se comprometem com nada, assim, sabe? Tipo, do ponto de vista de um olhar de mundo, enfim. Não quero ficar falando muito de Amor e Trovão, não. Bota num ovo aí. Um ovo. Vamos pro próximo já. O Acho que- Ragnarok eu ainda acho melhor, tá? Eu Ragnarok é gosto de melhor, Ragnarok, sim. eu gosto bastante de Ragnarok. A questão de Quantumania, a gente já pode entrar no Quantumania Já bota agora. o Quantumania aí um ovo também, O sabe? Só pra gente acelerar Quantumania, aqui. eu acho que é uma parada que os caras foram lá e meteram o Kang pra perder das formigas. É inacreditável, mano. Não, Esse é o filme Homem-Formiga, tem que ter as formigas ganhando no final, tá tudo bem. Em Não, relação a isso, tá não, de boa. pelo amor de Deus. É a mesma coisa que as formigas ganharem do Thanos. Não, pra mim Fazia o um lance desse sentido. filme é assim, sabe? Você pega um cara foda, adoro o diretor, e ele manda muito bem. Eu gosto dos 2 primeiros Homens-Formigas, porque são filmes Eu gosto fechados também. no sentido de fazer ou filme de assalto, ou então comédia maluca, É o meio heist comédia movie romântica. total. Assim, ele manda muito bem, só que nesse caso é o filme que você tem que encaixar na mitologia, o filme que tem que apresentar o ruim, vilão, nossa, não sei o quê. esse filme é ruim. Visualmente é um dos filmes mais feios da Marvel, assim. Feio, esse filme é Então, feio. assim, indefensável, na moral. Tipo, ovo. todo mundo com uma puta má vontade de fazer nesse filme. Um ovo. E, assim, não dá pra defender. real. Não, um ovo. Vamos agora para o... Escolhe um de 2 ovos aí. Qual que você quer dar? The Marvels. The Eu iria Marvels. de 1 pra 2, tá? Bota 2 ovos aí, The Marvels, só pra, assim, Marvels, boa ele só vontade com a existe. Carol Danvers, que é a personagem difícil de fazer. Tem umas cenas de luta legais e tem uma trilha sonora bacana também, não composta, mas de música mesmo. Então tá valendo 2 ovos, não é um bom filme, não é um filme péssimo. Ok. Agora eu iria pra Wakanda Forever. Eu acho que é um filme 2 ovos também. 2 ovos também. Bota 2 ovos aí, Wakanda Forever, assim, tipo, todo mundo envolvido, muito massa, Ryan Coogler, tipo, baita diretor e tal, mas dá pra ver, até no próprio Sinners, dá pra ver que, mano, o cara meio que, tipo, de saco cheio de trabalhar pro grande conglomerado, assim, entendeu? E isso mostra muito no Wakanda Forever, e aí o cara falou, velho, eu vou negociar o meu negócio pra fazer o Pecadores, vou negociar com a Warner do jeito que eu quiser, eu vou querer os direitos do filme depois e tal, porque, mano, ele ficou de saco cheio de trabalhar pro estúdio. Pro estúdio, sacou? Sim. Então, tipo, isso mostra também no Wakanda Forever e, cara, tá latente no filme, assim, não tem nem o que falar. É um filme que ele tinha tudo pra ser bom também, na minha opinião, a Shuri não sustenta e também é uma parada aqui, sequência de Pantera Negra, pra mim Pantera Negra é um dos melhores filmes da Marvel. Sim. Chega um 2, a gente tem expectativa, também tem uma puta chance de ter uma homenagem ao Chadwick Boseman, não funciona como homenagem, não funciona como introdução a Shuri, não funciona como história fechada, o Namor pra mim não funciona também, acho que 2 ovos. Beleza. Ele só não me ofende absurdamente, aí tem coisas legais até, entendeu? Não é Mas, super enfim. ofensivo. Ô, vamos de Deadpool e Wolverine aí, que Ah, eu adoro. é um filme diferente. Você não gosta? Eu acho ok. assim. Eu adoro, eu daria 4 ovos, tranquilamente. Acho que ele funciona como mídia única também, entendeu? Assim, eu acho que ele funciona no que o Thor, Amor e Trovão não consegue funcionar. Total. Que é o lance de ser alto galhofa, assim, Exato. sabe? Tipo, você meio que
você não se propõe tanto a fazer um filme de uma narrativa emocional e tal, você tá meio que fazendo uma grande auto tapinha nas costas, assim, entendeu? Sim. Tipo, você se dá o tapinha nas costas e tal, brinca, porque as pessoas entendem a linguagem da brincadeira, só que no caso do universo do Deadpool, como é paródico, isso é natural nesse universo, e ele chegou no momento que, mano, todo mundo saco cheio de filme de super-herói, todo mundo só assistia The Boys na televisão, então falou, olha, tipo, o momento é esse, entendeu? No caso do Thor, Amor e Trovão, parece que, tipo, ele não sabe fazer isso direito. Não. Aqui ele sabe fazer. Fora de contexto, assim. Isso não necessariamente torna, tipo, um puta filme, sacou? Tipo, eu ele acho só é um excelente. filme adequado. É um filme adequado pro que ele se propõe a fazer. Então, sei lá, 3 ovos. Eu acho que... Pra mim, assim, eu daria 4. Eu acho que ele sabe fazer as piadas. Eu acho que ele sabe o momento em que ele foi lançado. Eu gosto das referências. Eu acho que o mínimo que mexe com o emocional, que não é intencional, pega um pouco na nostalgia também de ter o Hugh Jackman de volta. Então, eu colocaria num 4. Eu acho que foi um grande sucesso. Acho que a maioria das pessoas que reclama de história não acha que Deadpool e Wolverine se propõe a contar a história. Tá bom, acho bota que 4 então. 4, aí, uhul. Ó, Puta, no Thunderbolts a gente tinha chegado à conclusão que era 3, né, no veredito, mas... eu daria 4 ovos pra Bota 4 Thunderbolts. no Thunderbolts aí, porque ele tá acima desses Eu dei outros 3 4. ovos Acho que aí. você e o Caio deram 3, eu dei 4 pra Thunderbolts. Muito bem, a gente agora fechou aqui com... Ó, eu acho que são os 2 melhores dessas 2 fases, tá? Eu acho que o Aranha 3, eu reclamei na crítica lá que é um filme feio e tal, realmente é um filme feio. Sinto muito assim, né? Muito escura esse filme Eu vou também. provocar agora. Você pode... Eu vou provocar, mas já fizeram essas imagens no Twitter, na internet e tal. Você pega qualquer plano de Nova York, assim, de Madame Teia, e você pega qualquer plano de Nova York desse Homem-Aranha 3. Que é, mano, filmado no estúdio, assim, e parece só aquela coisa alaranjada, cinza, no fundo, borrado e tal. Tipo, nada, nenhum elemento de cena, nada. Tipo, parece um fundo de comercial, assim. E aí, Madame Teia já tem, sabe, saturação e cores e contrastes e tal. Ou seja, Homem-Aranha 3 é feio. Ao mesmo tempo, eu acho que é um filme muito massa, assim. Esse é o corte que vai sair nas redes, tá? Vai lógico. sair exatamente Assim, esse corte, aí não, todo mundo mas falando que você normal, prefere eu tô Madame Teia acostumado do que o Homem-Aranha. Nesse caso, eu prefiro o Aranha 3, porque eu acho que ele consegue capturar uma coisa muito interessante desses filmes de super-heróis serem, tipo, um grande Ouroboros, assim, sabe? Tipo, ele é o fim em si mesmo. Então, o Homem-Aranha, ele todo dia tem que contar a mesma história, salvar todo mundo, se sacrificar todo dia e tal. Eu acho que você entrar numa trama de multiverso, nessa repetição, inclusive tendo que olhar para outros Homens-Aranhas e perceber a própria repetição, o Guerra Infinita tinha feito isso muito bem. E aí o Homem-Aranha 3 vai lá e faz de novo. Eu escrevi melhor isso na crítica lá, mas é um filme que eu acho que, por conta disso, ele é bem interessante. Acho que eu daria 5 ovos também por uma questão que foi o fato de que 5 a gente... ovos já é muito, mas eu acho interessante. Não, eu daria 4, tá? Como pessoa, Giovanna Pagano, e minha opinião pessoal. Mas acho que como geral eu daria um 5, talvez, porque ele trouxe de volta a sensação de que os filmes de super-herói eram bons, entendeu? A gente tava passando por uma fase muito ruim, que era essa questão da fase 4, que tinham tantos os filmes que não estavam sendo bem recebidos, como as séries que não estavam sendo bem recebidas. Foi o momento de a gente voltar pro cinema e ver as pessoas gritando, e felizes, e empolgadas. Eu acho que isso trouxe uma revigorada pra todo mundo, que hoje a gente vê que não serviu de nada, porque aí os próximos filmes também deram uma flopada e as séries também. Mas eu acho que como reunião de pessoas e de fãs que precisavam ter essa chama acendida novamente, sabe? Eu acho que ele funcionou demais. Para mim, pessoalmente, é um 4, mas eu acho que num funcionamento geral ele vai para um 5, porque ele soube mexer muito bem com o hype. Eu daria 4 ovos, porque, assim, tipo, a gente falou aqui no começo do vídeo sobre os filmes bem feitos, aquele artesanato, não sei o quê, tipo, porra, a gente tá colocando ele ali acima do Sanheim, na moral, não merece não. Eu não me incomodo de estar num 4, porque eu não amo a história, né? Eu gosto mais do hype. Eu deixaria em 4 ovos, porque pra mim o Guardiões da Galáxia 3 é 5 ovos nesse nosso ranking. Guardiões da aqui. Galáxia 3, 5 ovos. Vamos colocar em 5 Eu ovos. acho o melhor filme dos Guardiões da Galáxia. Eu acho que, assim, é um filme que ele chegou num momento muito complicado, que é justamente o momento do esgotamento do gênero. E aí você pega um filme que ele começa muito depressivo. Tem aquela coisa do Peter Quill no começo do filme que, tipo, cara, ele vai pra ação assim, mas ele vai com a cabeça baixa e tal. Todo mundo tá falando que Thunderbolts é sobre depressão. Cara, a fase toda, as 2 fases todas, são sobre essa coisa de você encarar o luto, encarar a depressão e você lidar com as fases do luto, de um jeito terapêutico. E o Guardiões da Galáxia 3, ele já começa assim.
Ao mesmo tempo, é um filme que ele consegue transcender isso numa coisa mais emocional. Seja na história dos bichinhos de laboratório, seja na história do Peter Quill, despedida e tal. Eu acho que ele consegue encontrar um núcleo emocional ali de um jeito muito satisfatório. E eu acho que dos filmes da fase 4 da 5 é o melhor filme. Eu concordo plenamente, eu só não sei se eu prefiro ele do que o primeiro, porque eu acho que o primeiro foi... O James Gunn fez um bom trabalho em inserir personagens que a gente não dava tanta importância assim, uni-los em um filme e entregar uma história que era minimamente cativante, conseguindo desenvolver toda essa questão deles juntos, dessa química, e também inserindo uma joia do infinito. Então eu acho que era um trabalho muito difícil conseguir fazer um bom primeiro filme de Guardiões da Galáxia, só que também é difícil encerrar a história deles, e ele conseguiu fazer com maestria. Então pra mim funciona super como 5 ovos. Muito bem, olha só! A gente nem discutiu muito, né? Não discutiu muito não. Acho que tem alguns concursos aí, né? Tipo umas unanimidades aí de ruindade, né? O Eternos eu colocaria mais pra cima, você colocaria, sei lá, o Deadpool e Wolverine mais pra baixo, mas eu acho que a gente tá bem. Assim, a gente botou um monte em 4 ovos aí, ó, nem merece tanto, pô. Mas, assim, tá bem equilibrado, eu acho. Tá bem equilibrado, acho que vai ser pior no Missão Impossível. Não é impossível, a gente vai brigar. A gente vai brigar. Vai, porque você tá, enfim, já é outro vídeo, é outra história. A gente tá aqui já cantando o modo que vai rolar. Mas essa foi a nossa lista definitiva aí, tier list da fase 4 e da fase 5 da Marvel. Tiramos as séries, porque senão a gente ia ficar aqui, ó, ficamos 25 minutos. A gente vai ficar 40 minutos falando. Esse foi o nosso tier list, mas a gente quer saber de vocês. Torcendo agora pra melhorar, pra tudo melhorar na próxima fase. Mas vai, agora é Quarteto Fantástico. Vem aí, Pô, vem aí. Pô, vamos torcer. Felicidade.